Fala, meus amigos do Jornal dos Esportes. Hoje estamos aqui com o Tinho, ex-zagueiro do Vasco da Gama, do Paysandu e de diversos outros clubes aqui do Brasil. Tinho, obrigado por falar aqui com o Jornal dos Esportes. Boa noite. Obrigado a vocês, cara. Para mim é um prazer participar com vocês dessa entrevista. E eu sempre falo, né, que é sempre bom a gente relembrar, né, nossa passagem pelo futebol, né? E hoje falar de futebol é muito prazeroso. E eu tenho assim, tem uma coisa em particular, assim, essa minha relação com o Jornal dos Esportes, né? Porque eu me lembro que nos meus 13 anos de idade, quando eu comecei a ficar envolvido com futebol, lá no Goitacás Futebol Clube, lá em Campos, na minha cidade, eu me lembro que grande parte do meu tempo eu passava lendo o Jornal dos Esportes. Então, assim, tem uma relação muito legal. Boa, boa. E como foi, cara? Conta um pouquinho dessa infância, assim, como era ver as capas rosas no jornal, já torcia para o Vasco ganhar, qual era o time do coração que despertava o Tinho na infância, ainda sem saber se tornaria um jogador profissional? Cara, então, eu tive assim, uma infância muito difícil, né, cara, em Campos dos Goytacazes, um teste, uma peneira. E nessa peneira eu dei o pontapé inicial para que eu pudesse entrar nessa loucura, nessa vida louca de vai e volta para aqui e para ali em relação ao futebol. E eu me lembro que eu sempre fui apaixonado por futebol, né? Cresci jogando bola, enfim, no bairro onde eu fui criado, em Campos de Goytacazes. E eu me lembro que um dos meus vícios, nos meus 13, 15 anos, já jogando pelo Goytacazes, era ler o Jornal dos Esportes, era ficar sentado na vila onde eu morava lendo, folheava o jornal inteirinho, sabendo notícias dos clubes do Rio de Janeiro, enfim. Era algo que eu gostava de fazer, né? Não tinha ideia ainda de que dali eu poderia logo em seguida me transferir para o Vasco da Gama, mas, enfim, eu gostava das informações, da forma como o jornal era escrito, era impresso. Então, assim, é algo que eu tenho bem, bem gravado na minha memória, sabe? Essa parte da minha infância. Ai, que bom, que bom. E o Jornal de Esportes, ele marca mesmo, né? Marca, tem 95 anos de tradição, então ele marca carreiras desde o início, às vezes ainda na fase criança ali, você assistindo, você lendo, enfim. Cara, era muito Que bom legal, eu que a gente adorava, eu marcou. adorava. Eu adorava sentar e parar, assim, sem tempo, e folheava aquele jornal inteirinho, futebol, tudo quanto era esporte, eu lia tudo, era impressionante. Bom, que bom que o Jornal do Esporte marcou a sua vida e agora estamos aqui para bater esse papo sobre sua carreira, contar alguns bastidores do que aconteceu na sua carreira. Eu vou começar bem lá do início. Você, como já adiantou aqui para a gente, é cria de Campos, aqui no Rio de Janeiro, é Campos dos Goytacazes. Você inicia a sua carreira lá também, antes de transferir para o Vasco, ainda na divisão de base, correto? Conta para a gente Correto, como foi. na verdade, muitas pessoas não sabem, porque quando eu me transferi para o Vasco da Gama, eu me transferi ainda podendo jogar nos juniores, né? Uhum. Só que naquela época as leis em relação ao futebol eram diferentes, né? E eu, quando eu tinha nos meus 17 para 18 anos, mais ou menos, eu já tive a oportunidade e já me deparava com o profissionalismo no Goitacás. Para vocês terem uma ideia, eu cheguei a jogar duas séries, poucas pessoas sabem disso, eu cheguei a jogar duas séries B do Rio de Janeiro pelo Goitacás, que foi em 1989 e 1990. Só que naquela época, se eu assinasse o contrato como profissional, mesmo nos meus 17, 18 anos, eu não poderia mais voltar a jogar na base, né? Uhum. Então, para você ter ideia, em 1990, o Goitacás sinalizou com a possibilidade de assinar um contrato comigo como profissional. Só que eu neguei, eu não quis assinar, porque para mim havia uma esperança ainda de uma transferência, e uma transferência ainda base, ainda juniores, seria muito mais fácil do que você se transferir já profissional. Eu era muito novo, tinha apenas 18, 19 anos. E graças a Deus as coisas aconteceram. Tanto é que no final dessa temporada de 1990, eu consegui me transferir para o Vasco da Gama, mas já com uma bagagem de 2 anos de profissional no Goitacás, duas Série B do Rio de Janeiro. Boa. E você chega no Vasco em 90, correto?
E Uhum. você, como foi, cara, de sair de um clube, a gente sabe toda a tradição que tem o campus aqui no Rio de Janeiro, mas é um clube de menor investimento e a gente está falando de um Vasco da Gama, um gigantesco no futebol nacional. Como foi essa diferença de sair da sua cidade e ir para a cidade principal, né? Cidade, para quem não sabe, Campos é um pouco afastado da capital do Rio de Janeiro. Como foi toda essa transformação ainda muito novo? Campos fica a 280 quilômetros do Rio. Para você ter uma ideia, eu nunca havia ido no Rio de Janeiro. A primeira vez que eu fui ao Rio de Janeiro foi justamente quando eu comecei a jogar pelo profissional do Goitacás, que teve aqueles jogos lá na Baixada, Tomazinho, Pavunense. E aí comecei a me deslumbrar um pouco e conhecer um pouco mais do Rio de Janeiro, mesmo que dentro de um ônibus, sabe? Mas assim, eu comecei aos 13 anos, eu comecei em 84 e saí do Goitacás em 1990, setembro mais ou menos de 90, para uma transferência para o Vasco da Gama. Eu ainda fiquei praticamente de setembro até dezembro de 1990 nas concentrações, né, do Vasco da Gama, morando dentro de São Januário, mas ainda com o passe vinculado ao Goitacás Futebol Clube. E aí eu tive que ficar treinando, fazendo amistosos com juniores, até para que o Vasco pudesse me avaliar, né? Eu estava, na Sim. verdade, no, num processo de avaliação. E depois desses quase 4 meses, né, no final, na virada de 90 para 91, foi que o Vasco da Gama foi até campo, foi até o Goitacás Futebol Clube e adquiriu o meu passe. E aí, em 91 e janeiro de 92, foi que eu participei daquela fase da base do Vasco da Gama, que, na minha opinião, foi a base mais vencedora da história do Vasco da Gama, a única base do Vasco da Gama que ganhou a Taça São Paulo. E aí eu dei muita sorte, porque eu cheguei e entrei num grupo de jogadores muito bons, muito qualificados. Edmundo, Leandro Ávila, Pimentel, Valdir, enfim, uma série de jogadores que fez com que Pimentel, que a gente conseguisse montar um time forte e ganhasse tudo que nós disputamos na base, nos juniores. Taça São Paulo, Taça BH, fomos campeões carioca, enfim, jogamos 4 campeonatos e vencemos os 4. Eu tenho certeza absoluta que foi essa trajetória de vitórias e conquistas que fez com que a maioria daquele grupo da base do Vasco da Gama dos juniores pudesse chegar ao profissionalismo no clube. Que bom, que bom. E continuando no Vasco, né? 91 você comentou que ainda estava na divisão inferior, né? Divisão de base. E Uhum. depois, em 92, começa de fato a carreira no Vasco principal, né? E tem um feito marcante, né? Que vem depois, né? Que acaba conquistando o Campeonato Carioca, né? Acaba ajudando o time a ganhar um tricampeonato seguido. Então, conta pra Exato. gente como foi esse tricampeonato. Se eu não me engano, você pode até me corrigir, foi o único do clube esse tricampeonato seguido. Então, como foi, como é participar de um núcleo tão vencedor do Vasco da Gama, que foi logo no início da sua carreira como profissional? Ah, cara, é muito legal, é muito bacana eu estar relembrando isso, porque todo início de profissionalismo a gente sabe que é sempre bem difícil, né? Você chega, você tem que mostrar, você tem que ser aprovado, você tem que, na sua estreia, você tem que mostrar alguma coisa. Eu me lembro que logo quando eu subi em definitivo, para o profissional do Vasco da Gama, porque em 91 eu cheguei a ficar alguns jogos no banco do profissional, mas não cheguei a jogar. O meu acesso ao profissionalismo do Vasco se deu exatamente logo após o término da Taça São Paulo, que nós fomos campeões, que foi em janeiro de 92, né? Até porque foi a gota d'água. Dali em diante eu não podia mais jogar juniores, então era profissional. E mesmo assim, eu me lembro que os 3 jogadores nascidos em 71, que no caso era eu, o Edmundo e o Ávila, Leandro Ávila, nós 3 não tinha mais como voltar para os juniores. Era profissionalismo para frente. Então a gente, em 92, foi um ano um pouco diferente, porque em 92 o Campeonato Brasileiro foi no primeiro semestre. E o Campeonato Carioca, que nós fomos campeões invicto, ainda com o Roberto Dinamite,
foi no segundo semestre. Então, na verdade, nós saímos de uma Taça São Paulo e já entramos praticamente já para começar um Campeonato Brasileiro que já estava em andamento. Tanto é que o Vasco ele fez a sua estreia nesse Brasileiro de 92, num jogo em São Paulo contra o Corinthians, se não me engano foi 4-1 para o Vasco, no dia anterior à final da Taça São Paulo, lá na capital paulista. Então, assim, foi uma coisa muito assim, que a gente já acabou de entrar. Na verdade, o Edmundo, de nós três, foi o único que não jogou a Taça São Paulo, porque foi o único que ficou já para fazer uma pré-temporada como profissional. Na verdade, só dos 71, quem participou foi apenas eu e o Ávila. Então, nós chegamos lá, assim, tendo que jogar, tendo que mostrar serviço naquele brasileiro, e que escapou da mão do Vasco da Gama aquele título. Né? O Vasco tinha um time sensacional, era o Bebeto, Luiz Carlos Vinca, Alexandre Torres, Jorge Luiz, Eduardo, Luizinho, Giovani, falecido Giovani. Então, assim, e a gente teve a sorte de também já sair de uma categoria de base, né? Já, claro, rotulado como grande promessa por tudo que nós fizemos na base do Vasco da Gama, mas que ainda havia um degrau a ser subido, né? Por quê? Porque você chega no profissionalismo do Vasco da Gama, com aquele time sensacional, e aí você se depara já porque o profissionalismo é completamente diferente da base, né? E você é analisado o tempo todo, é o torcedor que fica te avaliando, enfim, a cobrança é muito maior, né? Mas graças a Deus foi muito bacana, né? A minha estreia pelo Vasco da Gama, naquele Vasco Botafogo 92, onde eu pude estrear, vencemos a partida de 2-1. Eu fiz o gol de empate, o Botafogo fez 1-0, nós empatamos com um gol meu e com toda a certeza do mundo, o gol mais bonito da minha carreira. Então, assim, foi muito gratificante. E logo depois, no segundo semestre, né, que foi o Campeonato Carioca, foi aquele que não tinha o Maracanã, a maioria dos jogos foram em São Januário, e a gente tinha um Roberto com a gente, que praticamente era o campeonato que ele iria encerrar a sua carreira, e como realmente de fato aconteceu. E aí foi melhor ainda, foi mais gratificante ainda, porque nós fomos campeões invictos, foi muito bacana a gente já começar, né, no nosso primeiro ano de profissionalismo dentro do Vasco da Gama, sendo campeão invicto do Carioca, e eu acho que ficamos em terceiro ou quarto no Brasileiro. Então foi um início bem legal. Boa. E eu quero pegar agora essa fala, porque você jogou com o maior ídolo da história do Vasco, você jogou também com outros diversos jogadores absurdos, né? Você comentou Giovani, que infelizmente veio a falecer recentemente, Bebeto. Cara, como foi? Edmundo, como era dividir o vestiário com várias personalidades diferentes, óbvio, mas vários craques, assim, que você fala assim, cara, esse cara joga muito, cara, e tá aqui jogando comigo. Porra, esse aqui era meu ídolo e tá jogando agora comigo. Como foi isso, cara? Rapaz, para mim era tudo assim, eu tava sonhando, sabe? É como se fosse um sonho. Eu, jovem de Campos dos Goytacazes, vindo assim de muitas necessidades na minha infância, assim, uma família muito pobre, de poucos recursos, né? Dificuldade até para comer, posso falar abertamente sobre isso, não tenho vergonha nenhuma. E você se depara com uma realidade completamente diferente. De repente você está no Vasco da Gama, né? Jogando no profissional do Vasco da Gama, dividindo campo, dividindo hotel, dividindo viagem com Roberto Dinamite, com Alexandre Torres, com Bebeto e Giovani. Então, assim, tudo é uma experiência maravilhosa. Você acaba aprendendo um pouquinho com cada um deles. Eu me lembro que em São Januário, geralmente quando acabavam os treinamentos, isso já no segundo semestre, quando o Roberto chegou, voltou ao Vasco para finalizar a sua carreira, a gente treinava sempre falta e depois do treino. E o Roberto me orientou muito em relação à questão da forma como bater, porque ele batia mais colocado, eu já batia mais forte. Mas nesses treinos que nós fazemos juntos, ele me deu muitas dicas da questão da perna do apoio, da alavanca, de como se bater na bola. Então, assim, para mim foi um aprendizado muito grande, não só com o Roberto, mas com o próprio Alexandre Torres, que já era um zagueiro experiente, um zagueiro de seleção. Então, assim, com cada um desses amigos que eu posso dizer hoje, a gente aprendeu um pouquinho. E isso, com certeza, foi uma base bem, bem fundamental para o resto da minha carreira. Boa. Você já comentou
que o Edmundo, ou que o Edmundo não, perdão, que o Roberto te ensinou na base ali para ajudar a bater na bola, na falta e tudo mais. Tem alguma resenha de bastidor de algum time que você possa falar para a gente, que fala assim, cara, não é possível que eu vivi isso no bastidor, que você normalmente não tenha revelado? Tem alguma história que possa contar para, principalmente os vascaínos que estão assistindo a gente, que é engraçada ou diferente daquele time, de principal, se for de algum jogador, por exemplo, do Bob, ou do Edmundo, ou alguém assim? Eu tive uma experiência muito legal assim com o Roberto, né? Porque eu percebia, até por estar subindo dos juniores para o profissional, que o Roberto ele gostava de mim, sabe? Então a gente tinha uma relação muito, muito bacana, a gente conversava muito, a gente dava falta junto, enfim. Eu me lembro de uma brincadeira que ele fez, já um cara rodado, um cara já experiente, já praticamente já no seu último ano, né, de futebol, e nós fomos fazer, cara, um amistoso pelo Vaz da Gama, se não me engano, em Corumbá, se não me engano, eu acho que é Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul. E foi uma viagem cansativa, uma viagem longa, tava todo mundo cheio de fome, sabe? E eu, para variar, cheio de fome também. Quando nós chegamos no hotel, nós fomos direto para o restaurante do hotel e nós pedimos uma comida, uma carne, né, para que pudesse servir a gente, nós jogadores. E chegou, cara, de forma antecipada, uma travessa com batata frita. Eu me lembro que o Roberto, ninguém mexia, né? Botava a batata frita na mesa, ninguém tocava sem ele antes de tocar, né? Ele é o cara, né? Então eu esperava ele tocar para depois a gente pegar, né? Pô, vamos esperar o Bob pegar aí, depois que ele pegar, a gente pega. Eu me lembro que a batata chegou, ele espetou a batata, comeu assim, um pedaço da batata, mas ele deu um. Ele falou assim, pô, mas tá fria essa batata. Aí ele falou assim, pô, pode pegar. Rapaz, eu sei que eu espetei umas 3, 4 batatas. Quando eu botei na boca, a batata tava quente pra caramba. Tava quente demais, cara. E aí foi aquela risadeira, né, cara, na mesa do restaurante. Então ele tinha essa coisa de interagir, assim, até uma forma, eu creio, que na visão dele, de deixar a gente mais à vontade, a gente que estava chegando, os juniores, enfim. Então, tem essas histórias assim de bastidores. Aí o Roberto, com o Jornal do Esporte, é super identificado, né? A gente tem todo o carinho pela história dele, descontou tudo desde o início. Tem a questão também do apelido, né, do Dinamite, que muito foi fomentado pelo Jornal do Esporte. Então, assim, relembrar, falar de qualquer coisa do Bob, cara, o Jornal do Esporte parece que ele já sorriu sozinho e, pô, qualquer um que tenha vivido pelo menos algum momento da vida com o Bob, É. sempre fala da pessoa ímpar que ele era, e agora o momento descontraído dele, né? A gente às vezes olhava ele mais como uma referência, assim, mas era muito brincalhão também, né? Ah, ele tinha muita coisa, ele tinha uma coisa de só descer por último no hotel para entrar no ônibus, era meio que uma superstição dele, sabe? Às Sim. vezes o pessoal falava que o ônibus ele encostava ali na Rua do Russell, né, onde a gente se concentrava no hotel. E ele ficava da janela, o quarto dele, esperando todo mundo entrar. Depois que todo mundo entrava no ônibus, ele descia. Queria ser o último. Era uma superstição dele, essas coisas. E eu tinha uma outra particularidade com ele, que eu não chamava ele de Roberto, eu não chamava ele de Bob, eu chamava ele, na verdade, de Calu. Porque conversando com Calu? ele, batendo. Calu, porque conversando com ele, assim, de forma bem, 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 bem próxima. Ele havia uma certa vez me falado que o apelido dele de infância era Calu. E o pessoal lá onde ele nasceu e foi criado chamava ele de Calu de São Bento. São Bento, se não me engano, é um bairro ali, não sei se é Duque de Caxias, por ali. Sei que eu só o chamava de Calu de São Bento. Ele fala, Calu. Ele respondia e tal. Tem essa outra particularidade junto ao Roberto que nos faz muita falta. Esse eu não sabia, não. Calu é novidade para mim. Não sabia que ele tinha esse apelido, Calu de não. São Bento. São Bento é o bairro onde ele morava lá acho que é Caxias, acho que é Duque de Caxias. Boa. Vamos continuar destrinchando um pouco a história do Vasco. Em 97, eu acho que podemos dizer que chega ao estrelato da sua carreira, que é a conquista do Campeonato Brasileiro. Queria que você comentasse um É, pouco de como foi levantar o Brasileirão. Naquele Brasileirão, para mim, assim, eu, na verdade, eu participei apenas de um jogo naquele brasileiro, né?
Eu até brinco, até brincava na época com o pessoal que foi apenas um jogo, se não me engano, foi contra o Juventude. Que na verdade eu só participei só para botar a faixa de campeão brasileiro, porque na verdade eu havia operado o joelho praticamente no final na metade para o final do Carioca de 97, que aí já havia acontecido no primeiro semestre de 97. E aí na metade do Carioca de 97, para o final do Carioca, eu tive uma lesão ligamentar, né, ligamento cruzado anterior, e eu tive que passar por uma cirurgia. Na verdade, foi a minha segunda cirurgia, que eu já havia passado pela mesma cirurgia em 96. Então, o 97, que foi a segunda cirurgia, que foi uma cirurgia mais complexa ainda por ter sido a segunda, eu acabei ficando assim um tempo maior de recuperação, né, para dar um prazo maior para que a recuperação fosse bem sucedida. E nesse brasileiro eu participei apenas de um jogo, mas para mim foi gratificante da mesma forma. Eu pude acompanhar todo o brasileiro, eu estava sempre no vestiário com os jogadores, já estava praticamente até às vezes treinando já, né, mas sem jogar. Jogando praticamente foi apenas esse jogo contra o Juventude. Então, assim, para mim foi gratificante, foi sensacional, porque eu pude estar ali com um grupo, aquele grupo que o Vasco conseguiu montar, né, logo após o Carioca de 97, e que encaixou, né, a chegada do Odivan, a chegada do Nasa, o Edmundo, que só não fez chover. Enfim, a gente conseguiu montar um time muito forte, um time competitivo que veio, no final, a trazer aquele título para o Vasco da Gama. Boa, perfeito. Você, durante o período no Vasco, né? Foram 6 anos, né, no Vasco, Isso. e você trabalhou com o Eurico Miranda também no Vasco. Como foi Sim, trabalhei trabalhar com com o ele. Eurico, cara? Como foi conhecer o Eurico? Ele sempre, pra gente que vê de fora, ele era um personagem à parte. E como era ele fora câmera, fora tudo? Como era a relação com os jogadores? Cara, o doutor Eurico era um cara que ele tinha uma coisa que era muito de se elogiar, sabe? Ele era assim, sim ou não, sabe? Ele não tinha esse negócio de ficar te cozinhando, de ficar, sabe? Tipo, ele tinha uma fala que era muito legal de fazer, acabou o milho, acabou a pipoca. Tipo assim, entendeu? Era mais ou menos desse nível. Eu sempre tive uma relação com ele muito franca, muito aberta, né? Trabalhei com ele como diretor de futebol, depois trabalhei com ele como presidente do clube. Então, assim, era um cara que ele tinha disponibilidade para nós jogadores. Eu vou ser bem sincero para você, por diversas vezes, né, eu cheguei a falar com o doutor Eurico, e naquela época já havia até a telefonia celular. Eu cheguei por diversas vezes falar com ele em Brasília, dentro da Câmara dos Deputados, onde ele era deputado federal. Você ligava, ele atendia, você passava a situação, você passava o problema, e ele dava um jeito de lá de Brasília e pedir alguém para resolver. Procura fulano que ele vai resolver para você. Alguma coisa, qualquer coisa em relação a alguma necessidade que você precisasse, ou algo desse tipo, entendeu? Então, assim, ele era um cara muito direto. Ele não ficava se escondendo nada, entendeu? E também, ao término da minha carreira, eu trabalhei diretamente, praticamente com ele durante vários anos, em dois mandatos dele, porque eu fiquei à frente durante quase, praticamente 12, 15 anos, do Master do Vasco da Gama, né? Foi um projeto que eu montei, foi um projeto que a gente ficou bastante tempo, que só esfriou depois que eu vim morar em Belém do Pará. E o doutor Eurico foi um presidente que, quando eu apresentei o projeto para ele, que era um projeto visando a questão do ex-atleta, de ajudar aqueles ex-atletas que mais precisavam, principalmente, né, através de jogos, enfim. E ele, de prontidão, ele autorizou o projeto na hora. Ele liberou, ele nos deu condições, ele nos dava material, nós viajávamos todos uniformizados, jogava com o uniforme principal do Vasco da Gama, porque era uma forma que ele viu e abraçou a ideia do Vasco ser representado por ex-atletas em cidades onde o profissional do Vasco jamais iria. Sim. Ah, interior de Minas, vamos jogar lá não sei aonde. Na cabeça dele, era uma forma que o Vasco está representado ali por ex-atletas. Ex-atletas que vestiram a camisa do Vasco da Gama. Então, assim, eu não tenho nada que reclamar dele, pelo contrário, sou muito grato a ele pelo tempo que eu convivi com ele. Né? Foi sensacionalmente, foi com certeza, para mim, um dos maiores vascaínos. Boa. Eu vou falar agora um pouquinho do futebol. Você viveu o início dos anos 90,
jogou também ali no início dos anos 2000, né? Até se aposentar em 2004, né? Mais ou menos, 14 anos de carreira por aí. O que mudou da sua época que você enxerga como profissional e você vê hoje o futebol há 20 anos depois do que você já terminou, 22 anos pós seu término de carreira? Eu acho que naquela época os jogadores eles eram mais comprometidos. Eu não estou nem entrando assim, nessa parte de como o futebol é jogado, né? Eu tô assim fazendo uma colocação da forma como os profissionais que jogavam naquela época encaravam o futebol. Eu acho que era diferente de hoje, né? Hoje o negócio tá muito midiático, tá muito voltado para a questão de rede social. Parece que se perdeu aquele amor, aquela paixão que realmente existe, aquela relação do jogador com o clube, parece que isso foi quebrado. Enfim, tá meio estranho, tá meio diferente, né, em relação à época que eu peguei. E olha que eu peguei esse início de 2000 aí na Portuguesa, no próprio mundo árabe que eu estive também. Enfim, mudou-se muito, né? Em alguns aspectos para melhor e em muitos, na minha opinião, para pior. Eu acho que os jogadores eram mais comprometidos. Eu acho que o jogador, a partir do momento que ele entrava em campo, ele encarava aquilo ali de forma diferente. Tá? Eu acho que não sei se eu posso dizer que a gente via como se fosse realmente a nossa profissão, né? E parece que hoje em dia está uma coisa meio solta, tá uma coisa, parece que o jogador de hoje não tem essa ideia, não tem essa visão, mesmo com rede social e com tudo que existe hoje em dia, com diversas ferramentas, né? Onde a gente vê também que a cobrança é diferente, mas era uma cobrança diferente da cobrança que nós tínhamos lá atrás. Então essa é mais ou menos a minha visão em relação a essa mudança. Entendi. Você acha, então, que falta um pouquinho mais de amor, talvez, à profissão, sabe? Uma questão de. Eu vou dar um exemplo agora, é inevitável. A gente acabou de ter uma eliminação precoce na Copa do Mundo e muito se rebatia que faltou garra, faltou determinação, e não era algo que a gente está acostumado a ver no futebol brasileiro, né? A gente viu a vida inteira duelos falados, né, de jogadores conversando que ia fazer isso, ia fazer aquilo, e você via no jogo um jogo extremamente disputado, não se dava nada de graça, né? Era esse sentimento que a gente tinha como torcedor brasileiro, vendo a seleção brasileira e também vendo o futebol brasileiro, né, os clubes aqui do Brasil. E parece que as últimas Copas, principalmente, né, de 18, de 22 e 26, principalmente, assim, na minha visão também, de grande maioria dos torcedores, parece que faltou esse senso de urgência, sabe? Essa vontade a mais, esse gás a mais que tem que dar para conquistar. Você acha que isso também mudou da sua época para cá? Com certeza, mudou e mudou muita coisa, né? Eu acho que parece que o comprometimento está diferente. É tipo aquela coisa de, se ganhar ou perder, tá bom, a minha vida continua lá no clube. Sim, A maioria joga na Europa. Você pode ter certeza que a maioria não voltou para o Brasil, dali já foi de férias para Europa, porque a vida deles é fora. Então isso muda, eu acho que muda um pouco, quebrou um pouco essa coisa desse envolvimento. Eu digo até mesmo a questão do envolvimento emocional, né? Eu digo até mesmo uma coisa mais profunda, que é dos jogadores, parece que eles não têm a noção de como fica isso daqui, eu falo a nível de Brasil, quando o Brasil está jogando, quando a seleção brasileira está sendo representada por eles, do quanto as pessoas sofrem, do quanto as pessoas abrem mão de uma série de coisas para poder assistir o jogo e torcer. Então, assim, parece que para eles tanto fez, tanto faz. Parece que eles não têm a real dimensão de como é isso, entendeu? Então, claro, que isso é muito triste, nos entristece. Eu acho que você perder ou ganhar no futebol, isso faz parte. Agora, o problema é a forma como as coisas acontecem, né? Você vê o Brasil ser eliminado, com todo respeito à Noruega, mas da forma como foi. O sim. goleiro foi muito bem, fez diversas defesas, bacana, mas a gente não conseguiu traduzir em gol aquilo que nós criamos. E em determinado momento do jogo, em grande parte do jogo, a gente percebe que a gente estava um pouco com medo da Noruega.
a gente não atacava, os caras ficavam rodando a bola no meio de campo, para lá e para cá, e parecia que a gente estava sem vontade de ganhar. E aí, 2 bolas que os caras tiveram, os caras fizeram 2 gols. Então, eu acho que essa questão desse envolvimento emocional, dessa questão de querer ganhar, perder, beleza, mas a forma como se perde, eu acho que esse é o grande ponto, né? A forma como se perde. Eu acho que esse é uma coisa que a gente está precisando merecer. Nós tivemos um exemplo ontem, né? A gente abrindo um leque aí, uma aspa em relação à Argentina, né? Pô, a Argentina estava perdendo de 2-0 em 13 minutos. Não é o fato da Argentina ter Virou. conseguido virar o jogo, é a forma como os jogadores encararam aquilo ali. Coisa Sim, que a gente não vê isso no Brasil tem bastante tempo. Você vê a forma sim, como sim. os jogadores argentinos estavam envolvidos naquele ambiente ali. Aí eu te pergunto, pô, será que o argentino, será que eles estavam pensando realmente naquele povo todo lá em Buenos Aires, em todos os cantos da Argentina, da forma como eles estavam ali torcendo para eles tinham que dar o seu melhor, tinham que dar o máximo, e eles fizeram. É isso que a gente cobra um pouco dos nossos jogadores. Eu concordo muito com você. Pegando esse paralelo já, eu queria voltar para o Vasco, para a gente encerrar essa passagem sua no Cruz Maltino, que o Vasco vive algo semelhante, talvez, com o Brasil, que é um bom momento sem conquistar um título, né? A torcida vascaína, às vezes, até já cética do time, de não acreditar, e enfim. Como você tem visto isso, cara, e o que você pode dizer que você acha que pode ser um caminho para retornar, competir de fato? A gente sabe, ok, ano passado foi finalista da Copa do Brasil, mas ainda é muito pouco para a história do Vasco, né? O Vasco precisa de fato competir sempre por vários títulos, coisa que a gente viu principalmente na sua trajetória lá, né? Que o Vasco brigava muito, claro, tinha jogadores de altíssimo nível também. Mas o que você acha que está faltando para o Vasco para voltar a competir em nível nacional? Eu acho que não só o Tinho, mas eu acho como todo ex-atleta do Vasta Gama que passou por aquela geração, por aquela fase áurea do Vasco, ele sempre brigava por conquistas, enfim. Nos entristece muito ver o Vasco dessa forma. Eu acho que a minha opinião em relação ao Vasco da Gama, e eu conheço bem aquilo ali, porque eu morei ali dentro durante 2 anos, conheço todos os cantos de São Januário, enfim. O Vasco sempre foi muito complicado politicamente, sempre foi. Todas as eleições no Vasco sempre eram eleições conturbadas, eleições difíceis, enfim. Sempre havia alguma coisa para prejudicar o clube, a instituição, né? E hoje não é diferente, né? Eu continuo, mesmo longe, mesmo afastado do Vasco da Gama, né? Eu continuo vendo o Vasco com muitos problemas, e isso reflete dentro do campo. O Vasco, se não tomar cuidado, o Vasco vai, a cada ano que se passar, se apequenar cada vez mais. São as caídas de divisões, são os times fracos com sempre possibilidade de queda, enfim. E os jogadores que chegam parece que não entendem a situação real do clube, talvez por esses problemas todos que o clube enfrenta, né? Hoje a gente vê uma briga dentro do Vasco da Gama. Aí eu vou dar uma opinião minha, pessoal, tá? Dentro daquilo que eu enxergo de futebol, né? De administração, de gestão de futebol. Fala-se muito em SAF, né? Mas fala-se muito em SAF para clubes desorganizados. Você não vê ninguém falar em SAF dentro do Flamengo, você não vê ninguém falar em SAF dentro do Palmeiras, porque são clubes organizados, são gestões que os gestores fazem voltados para os clubes. E aí, quando você pega um clube que eu vejo que está totalmente desorganizado, que nem o Vasco da Gama, hoje se encontra, parece que SAF é a solução. O Vasco precisa de uma gestão boa. O Vasco precisa de uma gestão que olhe para o clube com o intuito de levantar o clube. E não ficar essa briga acirrada aí que está hoje, tira fulano, entra Beltrano, vai entrar SAF, não vai entrar SAF. Isso para o clube é muito ruim. E o torcedor do Vasco está cansado, é uma torcida apaixonada, uma torcida linda, fanática, gigantesca, mas que vem sofrendo aí há décadas aí com quedas e com times ruins. E isso, com certeza, para nós que somos vascaínos, isso é muito triste. É muito triste. A gente fica triste com isso.
Isso tem vivido ano após ano, né? Inclusive o Vasco pré-Copa do Mundo termina essa fase, né? Esse meio de temporada na zona, então tá há muito tempo já na zona, tem 40 dias que teve a Pô, pausa da 40 Copa. dias é tempo pra caramba. Rapaz, quando paralisou o brasileiro, eu fiz exatamente esse comentário. Falei de tudo, vamos ter que passar aí 40 dias na zona de Exatamente. rebaixamento. Fora os Não, outros anos aí que já se passaram, né? e além disso, teve a queda do treinador, teve problemas agora com o Pedrinho, né? De ser afastado das funções do futebol. Cara, como você tem visto isso também? Esse turbilhão que é o Vasco. Você falou que já, desde quando você estava lá, já era assim, independente de jogador ou em outra função dentro do clube. Mas como você tem visto isso, cara? Porque, assim, para de fora, a gente da imprensa, né? Isso só prejudica o Vasco, né? Não tem intuito nenhum de melhora, né? O único prejudicado e mais prejudicado é o Vasco da Gama. Acaba recaindo tudo no clube. Aí é o trabalho de campo que não está funcionando automaticamente. Quando o trabalho de campo, quando sai um treinador que começou um trabalho e de repente o cara sai, ou seja, fica uma lacuna em aberto. Vai seguir sem treinador, 40 dias na zona de rebaixamento, torcedor sofrendo, a gente não sabe qual o futuro que nos espera. Então, assim, é uma série de coisas que você juntando só vai colocar o clube cada vez mais para baixo. Aí vem mais um ano a possibilidade de queda. A gente está vendo uma certa dificuldade em contratar. Mas por que existe a dificuldade de contratar? Porque o Vasco está do jeito que está. E eu creio que muitos ex-jogadores eles acabam optando para outros clubes do que o Vasco da Gama. Tu vê agora, fiquei sabendo informações do Gabriel Peck, cria do Vasco da Gama, que poderia voltar para o Vasco da Gama, poder ajudar de alguma forma ali, acertou com o Cruzeiro. Então, assim, você está entendendo como é que são as coisas? Sim. Acaba afastando as pessoas do Vasco da Gama. E aí gera uma dificuldade maior ainda. Então, assim, essas brigas, né, de política, se pode isso, se vai entrar SAF, se não vai afastar o presidente, né, que até dentro do meu ponto de vista, o Pedrinho está tentando fazer alguma coisa diferente, então, mas está difícil. Ele também conhece o Vasco da Gama, ele sabe como é que o Vasco da Gama é. Então, essas brigas, essas mazelas que existem em relação ao Vasco da Gama, a nível político, isso é muito ruim para o clube, é muito ruim para a instituição. E automaticamente, sendo ruim para a instituição, né, com trabalhos ruins dentro de campo, o torcedor nosso, cada ano que entra e que sai, só sofrendo, entendeu? Enfim, a gente tem que estar passando por isso. Agora a gente encerrou o assunto Vasco, né? Você continua a sua carreira, você acaba indo para outros clubes no Rio de Janeiro também, jogando em outras cidades. Eu queria falar de uma específico, que é a que você está agora, que é Pará, você está no Belém do Pará, e que você participou de talvez o maior marco da história do Paysandu. E eu queria que você falasse sobre, primeiro, esse período que você ficou no Papão, como foi a experiência, como foi jogar no Papão, como foi jogar nesse caldeirão que era na época. E depois, claro, eu quero saber de como foi viver aquela eliminatórias, aquela fase de Libertadores com o Boca Júnior, a ida e a volta, a vencer lá na Bomboneira, era algo ainda, até hoje, na verdade, é algo que os clubes brasileiros têm muita dificuldade de conquistar, de conseguir. Então, assim, eu queria que você contasse um pouco dessa sua passagem no Papão e também do jogo em específico que todo brasileiro lembra e fica com um gostinho de, porra, dava para ter eliminado os caras. Eu não quero nem entrar no mérito da arbitragem, mas eu queria falar sobre a magia que foi esse confronto. Depois que eu saí do Vasco da Gama, né, que eu quebrei meu vínculo com o Vasco da Gama, que eu achei que chegou um certo momento que eu decidi só pontuando que de 98 para 99, depois de ter passado por 2 cirurgias de joelho dentro do Vasco da Gama, eu recebi um convite para ir para o mundo árabe, né? E eu fui para a Arábia Saudita, fui jogar no Ahly de Jeddah, e nessa temporada que eu passei, eu ainda fui emprestado pelo Vasco da Gama, passei uma temporada emprestado lá, e quando eu voltei decidido a sair do Vasco da Gama e seguir minha vida profissional. E foi aí que eu fui para diversos clubes, Portuguesa,
América, Santa Cruz, Sport Recife, enfim, até justamente chegar no Paysandu. Eu me lembro que eu estava, inclusive, no Vasco da Gama, mantendo forma, né? Eu já não era mais atleta do Vasco da Gama, mas como o passe era meu e todas as vezes que eu saí de um clube ficava meio que inativo, negociando com algumas equipes, eu mantinha a forma dentro do Vasco da Gama. E em 2002, eu estava dentro do São Januário, mantendo a forma, né? E eu me lembro que o Paysandu, ele havia acabado de conquistar a Copa dos Campeões, meados de 2002, né? Que foi exatamente a conquista que qualificou o Paysandu a jogar aquela Libertadores em 2003. E foi uma das coisas que me chamou a atenção, né? Nessa negociação, que foi até muito rápida para eu acertar com o Paysandu, foi um dos atrativos que me fez acertar com o Paysandu. Primeiro, que estava na primeira divisão do futebol brasileiro, havia acabado de ganhar uma Copa dos Campeões, havia a possibilidade de disputar uma Libertadores da América em 2003, enfim. Então, eu acabei aceitando esse desafio, aceitando esse projeto Paysandu Esporte Clube. E eu, então, até aquele momento, eu fiz apenas um contrato para jogar apenas o brasileiro de 2002, né? Qual era o objetivo do Paysandu e onde o presidente da época foi direto comigo, Tinho? O projeto do Paysandu nós não queremos jogar a Libertadores em 2003 com um time na segunda divisão. Então nós temos que jogar esse brasileiro em 2002 e manter a todo custo o Paysandu na primeira divisão, que o Paysandu tinha acabado de subir no ano anterior, em 2001, vencendo a Série B de 2001. Então esse era o projeto. E eu entendi, abracei a ideia, acertei com o Paysandu, vim para cá, fizemos um campeonato brasileiro muito difícil, de altos e baixos, onde nós fizemos o dever de casa, ganhávamos em Belém, empatava fora, perdia, mas no final da penúltima rodada, num jogo lá em Caxias contra o Juventude, a gente conseguiu manter o Paysandu na primeira divisão para o ano de 2003, que era o grande projeto do Paysandu. Jogar Libertadores, porque se você jogasse uma Libertadores com um clube na primeira divisão, o respeito era completamente diferente de você jogar uma Libertadores com um time na primeira divisão. Então aí eu renovei, o Paysandu me chamou, eu fiz um bate de um brasileiro, fomos muito bem, a gente conseguiu o nosso objetivo, que era manter o time na primeira divisão, e eu renovei por mais um ano, que foi o ano de 2003. E aí veio toda uma preparação, focado no Campeonato Paraense de 2003, principalmente na Libertadores de 2003 e o Brasileiro de 2003. Então, aqui no Paysandu, na minha passagem de 2002, quando cheguei, até 2004, quando saí, foram todos 13 campeonatos brasileiros de Série A, 2002, 2003 e 2004. Quando eu decidi sair e retornar ao Rio de Janeiro, para ir decidir o meu futuro em relação à minha vida profissional por problemas no joelho, né? Por isso que eu falo que, e todos sabem, que o Paysandu foi meu último clube, porque eu cheguei aqui em 2004 num ponto que eu já não estava aguentando mais de dores. Então, aos 33 para 34 anos, eu decidi encerrar minha carreira. Ainda novo, eu queria que se não tivesse tantos problemas a nível de joelho, daria para jogar mais uns 3, 4 anos, mas decidi encerrar minha carreira. Então, assim, Paysandu, sou muito grato, porque foi meu último clube, foram praticamente 2 anos aqui, a oportunidade de disputar uma Libertadores pelo clube, uma coisa que a nível de norte do país, a gente não dificilmente pode até voltar a acontecer, mas a gente sabe que é difícil, né? E aquela Libertadores foi para a gente foi histórica, né? Porque a gente até pouco tempo, se não me engano, eu não sei como é que está isso hoje, mas a gente aquela primeira fase de grupos do Paysandu foi uma das melhores a nível de história. A nível de primeiro grupo, a nível de 6 jogos, né? Aquela fase de grupo. Foi uma fase assim que foi uma das melhores a nível de Libertadores dentro da sua história toda. Aí veio aquele primeiro mata-mata, né? A gente classificou praticamente em primeiro e pegamos o Boca, que foi muito mal na fase de grupos, mas acabou entrando no mata-mata e todos sabem a história de Boca a nível de Libertadores de América. E o primeiro jogo em Buenos Aires, e o segundo em Belém, a volta em Belém.
Havia, assim, por parte, eu creio, né, do Boca, um desconhecimento total a nível de Paysandu, né? Para você ter uma ideia, Patrick, nós fomos jogar em Buenos Aires esse jogo contra o Boca, só uma das curiosidades que se criou em relação a esse confronto, né? Nós fomos jogar em Buenos Aires contra o Boca. Geralmente, quando você sai com um clube, por exemplo, quando o Vasco da Gama vai jogar em Buenos Aires contra o Boca, ele, precisando usar alguma dependência para treinamento, véspera de jogo, ele vai fazendo as dependências do River, Do rival, ou né? do rival, ou de qualquer outra equipe lá de Buenos Aires, um exemplo, entendeu? Sim. Se o Boca fosse jogar no Rio contra o Vasco da Gama, ele não ia treinar no São Januário, ele ia treinar no Flamengo, no Fluminense, enfim. E dentro dessa particularidade, nós fizemos o nosso treinamento véspera de jogo nas instalações do Boca. Então, era, assim, era uma coisa surreal, era uma coisa assim onde o Boca estava completamente desconhecia o Paysandu, assim melhor dizendo, né? Tanto é que eu vou falar uma outra particularidade, que são muitas, né, que envolveu esse jogo lá em Buenos Aires. No jogo anterior, a nossa ida aqui no Brasil, que nós já estávamos jogando em paralelo o Campeonato Brasileiro de 2003, e nós havíamos perdido para o Corinthians no Pacaembu, se não me engano foi de 5 ou 6, tomamos uma goleada feia, não jogamos nada e tomamos um passeio do Corinthians, que tinha um timaço. E quando nós chegamos em Buenos Aires, uma das entrevistas de um meio de campo do Boca, quando perguntaram pro cara qual seria o placar, não sei o quê, em relação ao jogo lá na Bombonera e tal, ele falou, se eles perderam de tanto lá no Brasil, pode ser de 6 aqui, alguma coisa desse tipo, sabe? Isso chegou pra gente na véspera do jogo, já em Buenos Aires, a gente já concentrado. E isso talvez tenha sido um dos maiores fatores que, claro, a gente já estava motivado, a gente tinha um time muito bom, nosso time era muito bom, o time do Paysandu, e jogadores experientes, jogadores rodados. E só que aquilo caiu para a gente como, fala, caramba, esses caras não estão respeitando a gente. E aí Sim. foi aquilo que aconteceu, que a história hoje conta, né? Nós entramos em campo completamente aguerridos, né? Sabendo de toda uma dificuldade que envolvia um jogo na Bombonera, toda aquela atmosfera que existe, a torcida do Boca, enfim, toda aquela coisa que envolve a Bombonera. E a gente sabia das dificuldades que iríamos enfrentar, né? Em um jogo muito difícil, o estado lotadíssimo, uma coisa assim surreal. E logo de início, 2 jogadores expulsos, um do Paysandu, que foi o Robigol, e um do Boca, mas até então ficou 10 contra 10, ficou equilibrado, ficou igual. Eles em cima, a gente defendendo, a gente naquela de fazer uma puxada de contra-ataque. E logo no início do segundo tempo, a gente tem um outro jogador expulso, o Wanderson, o nosso cabeça de área, que era o nosso marcador, que era o nosso pitbull. E nós ficamos com um jogador a menos e sendo sufocado pelo Boca, né, que eles queriam vencer de qualquer forma. E a gente lá atrás defendendo tudo quanto é pode, tudo que a gente podia, com todas as armas que a gente tinha. Eu me lembro de um lance dentro do jogo que eles meteram uma bola na área e a zaga fui eu e o Jorginho Baiano, irmão do Júnior Baiano, e a bola vinha passando e eu achei que o Jorginho não fosse conseguir chegar na bola. Eu estava meio que por trás, tipo numa cobertura. E eu cheguei atropelando o Jorginho, joguei a bola lá no lateral de volta, e ele caiu assim com a cabeça, cabeceei a cabeça do Jorginho. E eu falei, vambora, levanta que tá pegando fogo. Então, assim, foram essas coisas todas que aconteceram, a gente defendeu e tal. No final, numa dessas escapulidas que a gente teve, com um jogador a menos em campo, a gente conseguiu fazer o gol e dar a vitória ao Paysandu. Algo histórico a nível de Paysandu, dentro da história do Paysandu. Eu que hoje moro aqui em Belém do Pará, sei como o torcedor do Paysandu encara esse feito histórico, né? Talvez a maior vitória do Paysandu em toda a sua história. E tivemos jogo de volta de uma série de coisas que aconteceram aqui em Belém, naquele fatídico jogo de retorno contra o Boca. E eles simplesmente, com toda a força que eles têm, com toda a camisa, com toda a tradição a nível de Libertadores, vieram para cá, ganharam da gente. Consequentemente, logo adiante, eles foram campeões daquela Libertadores. Mais à Sim. frente, um pouco no final de 2003, eles foram campeões mundiais, né? Então, assim, para a gente, o que fica foi a campanha que nós fizemos a nível de primeira fase, a vitória na Bombonera, né? Então, assim, fica toda essa. Ficou aquele gosto amargo de poderíamos ir além, sabe?
Eu acho que se a gente tivesse passado pelo Boca, a gente teria, entre aspas, teoricamente, uma caminhada mais fácil. Não vou dizer que a gente viesse a ganhar aquela Libertadores, né? Até porque o Santos também tinha uma equipe muito forte. Mas eu acho que chegar à final daquela Libertadores, a gente tinha grandes possibilidades, entendeu? Mas é futebol, né? E por essas e outras, por essas e tantas histórias, é que o futebol é tão apaixonante, mas com certeza o torcedor bicolor, o torcedor do Paysandu Esporte Clube guarda isso com grande carinho no seu coração. E não só ele, né? É isso que eu ia perguntar agora para você. É o jogo da sua vida? Eu tive muitos jogos assim que eu guardo com muito carinho, sabe, Patrick? Eu acho que esse jogo da Bomboneira, eu não posso nem dizer um apenas, mas eu acho que esse jogo na Bomboneira contra o Boca, eu acho que eu posso citar um quadrangular que eu participei. Foi a única Série B que eu joguei pelo Santa Cruz em 1999. Foi logo após a minha saída do Vasco da Gama, quando eu retorno do mundo Uhum. árabe e negocio com o Vasco, pego o meu passe, fico livre do mercado e vou para Recife. Vestir as cores de Santa Cruz, uma torcida também apaixonada, linda, engasgada, com, se não me engano, na época, 12 anos, 15 anos, sem jogar uma primeira divisão. É, um projeto também muito bacana, muito legal, onde eu abracei e fui para Recife. E ali, como capitão daquela equipe, de equipe jovem, equipe formada, muitos jogadores formados na base do Santa Cruz, eu acho que aquele quadrangular, né, não vou dizer nenhum jogo específico, né, porque nós ganhamos os 3 jogos em Recife, né? Perdemos 2, empatamos um fora. Então foram 6 jogos, um quadrangular, onde o dever de casa foi feito, uma torcida apaixonada nos apoiando, nos empurrando, principalmente nos jogos em Recife. Então eu posso botar esse quadrangular aí, que é uma coisa que me marcou muito, né? Até porque hoje a minha relação com o torcedor do Santa Cruz é muito voltada em cima dessa campanha. E jamais também poderia deixar de esquecer a minha estreia pelo Vasta Gama, né? Eu vinha de uma subida para os profissionais com muita esperança do torcedor vascaíno em relação a mim. Eu acho que pelo que eu fiz dentro do Vasta Gama na base. Eu acho que em 13 meses jogando pelo Vasta Gama, na base do Vasta Gama, eu devo ter feito quase 30 gols. Eu fui craque da Taça BH de 91. Eu entrei em todas as seleções da Taça São Paulo 92. Fui vice-artilheiro do Vasco na Taça São Paulo, ficando atrás do Valdir, fiz 4 gols. Então, assim, isso tudo me credenciou a subir para o Vasco da Gama com muita esperança do torcedor vascaíno. E logo de cara, na minha primeira oportunidade de realmente vestir a camisa do Vasco da Gama e entrar no Maracanã, com naquela época 110 mil pessoas no Maracanã, foi um Vasco Botafogo, onde o Botafogo tinha Ainda fez Chicão, gol. tinha Valdeir, Renato Gaúcho, Márcio Santos, Gotardo, enfim, era um time muito Valber. O time era muito bom. E, e em meio aos problemas de lesão do Alexandre Torres e do Jorge Luiz, era a oportunidade que eu tive. Na verdade, não foi nem oportunidade, eu tinha que jogar aquele jogo, porque a zaga acabou sendo eu e o Sidney, porque os dois estavam machucados. Mas foi uma noite inesquecível no Maracanã. Deus me abençoou assim de uma forma tremenda. Eu pude jogar um jogo com muita personalidade. Saímos perdendo aquele jogo de 1-0. E ainda no primeiro tempo eu consegui, como eu falei no início da conversa, foi com certeza o gol mais bonito da minha carreira. Foi aquele gol de empate frente ao Botafogo. E no final a gente conseguiu virar 2-1 com o Bebeto. Um cruzamento do Cássio, o Bebeto no finalzinho fez o gol da vitória. Então, assim, para mim aquela tarde foi inesquecível, né? Para mim foi algo assim que marcou a minha vida dentro do Vasco da Gama e também fez alavancar, né, a minha vida profissional. Ô, Tinho, agradecer muito o bate-papo, cara. Foi maravilhoso conversar da sua carreira, saber suas opiniões de seleção, de Vasco, relembrar sua história também no Norte e no Nordeste, que com certeza, tenho certeza aí que você vai na rua, o pessoal já lembra do feito que você fez e tudo mais. Então, assim, foi muito legal relembrar isso, contar a sua história e também saber que você tem um carinho especial pelo JS. Só que antes de terminar, eu tenho um bate-pronto, que é um joguinho rápido aqui, que é o que vem na sua cabeça rápido. Não precisa se Tá? resumir a uma palavra,
mas pode ser uma frase curta, se for o caso, ou somente um nome, só para a gente terminar algo, uma tabelinha, Certo, legal. dois. O melhor jogador com quem você jogou junto. Roberto Namite. E contra. Edmundo, depois que ele saiu do Vasco, em 93. O melhor treinador. Nelsinho Rosa. E com quem você queria ser treinado? Acho que pelo Zagallo. Jogador mais difícil que você teve que marcar? O Edmundo. Quando jogava pelo Palmeiras, Parmalat. Apesar de eu conhecer bem, desde a base do Vasco da Gama, ele dava muito trabalho, tinha muita força. Então, eu creio que o Edmundo. Boa. E o companheiro que você teve que foi mais resenha? Ih, rapaz, tinha muito jogador, tinha muito resenha, mas eu acho que eu vou botar na conta do Jorginho Baiano, que foi o zagueiro que nós jogamos junto aqui no Paysandu. Um figuraça, um amigão, é um irmão, e aquele ali é muita resenha. Boa. E o melhor amigo que você fez no futebol? Eu tenho amigos, eu tenho poucos. Assim, futebol, a gente tem muito colega, mas amigos, mas eu posso citar aí o Cássio, lateral esquerdo, o Carlos Germano é um grande amigo, o Alex Pinho é um grande amigo, pessoas que a gente fala sempre, tá sempre conversando. Então, assim, o Bill, lateral esquerdo, jogou no Vasco, é um grande amigo, tem um carinho muito grande pelo Bill. Então, assim, entre outros, né? Mas eu acho que esses quatro aí foram aqueles que a gente tem uma amizade mais próxima. Perfeito. E um estádio especial? São Januário, não tem como falar de outro. Apesar do Maracanã ter todo o glamour, eu cito São Januário porque eu conheço tudo ali dentro, todos os cantos, todas as vielas. Morei 2 anos ali dentro, cheguei a morar na arquibancada, ali, dormir na arquibancada, quando o ar-condicionado da concentração estava com problema, a gente levava o colchão ali para onde fica a Força Jovem e dormia ali. Cartinho, muito obrigado pelo bate-papo. Foi um prazerzaço contar a sua história. Se você quiser, o Jornal do Esporte está aberto aí para você dar o seu último recado para quem acompanhou esse bate-papo. Cara, é sempre bom, eu costumo falar que é sempre prazeroso a gente, quando somos convidados a contar um pouco da nossa história no futebol, né? É sempre gratificante, porque foi uma fase da nossa vida que começou e que terminou, né? E isso é para todos nós, jogadores de futebol, né? Existe uma vida útil em relação a isso. Mas o que se é feito no futebol não se apaga, fica para a história. Então, cara, eu sou muito grato a Deus por tudo que o futebol me deu, né? Sou muito grato a Deus ao Vasco da Gama, que foi ali que eu comecei realmente a minha vida profissional, por tudo que eu conquistei ali. O Vasco da Gama abriu uma porta para mim gigantesca. E em relação ao Jornal de Esporte, fica a minha gratidão, né? Fica essa relação aí desde os meus 13 anos, lá em Campos de Goytacazes, ainda garoto, onde eu comecei ali a absorver todas as informações em relação a esporte, em relação aos clubes do Rio, principalmente, foi através do Jornal de Esporte, aquele jornal rosinha que a gente sempre falava, era muito bacana. Então, muito obrigado Boa, pelo Tim. carinho, muito obrigado pelo convite. Boa, Tim. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. É importante que você curta, que você compartilhe e também veja esse vídeo, porque é importante para a gente trazer jogadores como Tinho e personalidade do futebol. Muito obrigado e a gente volta com mais. Valeu!